Tanto é que aqui dentro desse perfil é como eu faço os meus relatórios pós-jogos. Ele é baseado na parte técnica, tática, física e psicológico. Lembrando que isso tudo é cíclico, tá? A gente não fragmenta é, essas quatro, como que se diz? Fugiu a palavra agora. Essas quatro, caramba, fugiu a palavra. Essas quatro partes do que geram o perfil do goleiro, entendeu? Então, na parte técnica, o goleiro tem o seu aumento, o estereótipo dinâmico motor com a incorporação correta dos gestos técnicos, globais e específicos da posição e não só da posição. Então, a técnica não é só uma técnica específica do goleiro, tem a técnica global, porque o jogo que o goleiro vai jogar, ele precisa ter isso aí. Na parte física, nós temos que preparar os goleiros para que eles consigam a incorporação dos gestos técnicos de forma automática, capacidade de reagir, velocidade de movimento, aceleração e desaceleração, força, potência, explosividade, toda essa parte que vocês, como alunos de educação física, devem saber muito bem. A parte tática, eles são formados para que tenham uma boa leitura de jogo e precisa, com a situação do momento, o senso de antecipação para discriminar a resposta adequada, goleiros pensantes, inteligentes, que essa é uma grande evolução do goleiro. Né? O que a gente fala de inteligente é que o goleiro hoje, não só o goleiro, mas como os atletas, ele tem que conhecer o jogo, eles têm que entender o jogo, não é jogar o jogo por jogar. Eu falo que quando eu jogava, eu até comento com os meus amigos e que eu encontro hoje em dia, eu falo, meu, o que nós aprendia de tática no futebol antigamente? O que o goleiro aprendia de tática? E aí, remetendo a uma reflexão, você viu que não aprendia quase nada de tática, principalmente do goleiro, né? Eu não falo da equipe. Então, assim, eu acho que a parte tática, ela chega agora, chegou no Brasil esses últimos 3 anos, chega para ficar e chega forte. E eu acredito que o goleiro, antigamente, a nossa escola de treinamento de goleiro brasileira, ela era muito focada em técnica e física, parte técnica e parte física, né? Por causa de ser uns treinamentos muito fortes fisicamente, o goleiro brasileiro ele criava muita força, uma força mental muito grande, né? Tanto é que eu li uma entrevista agora de um grande treinador português e ele fala que os goleiros brasileiros no mercado são os melhores porque eles têm uma força mental muito boa de se trabalhar, diferente do europeu. Então, pelo nosso modo, né, social, da onde nós crescemos, mais esse treinamento focado em técnica e física, que era muito, principalmente nos anos 90, eram muito pesados, e eu vi isso na prática, eu consigo entender que isso acabava melhorando essa parte mental, certo? Então, a parte psicológica, então, que os goleiros consigam seus hábitos de boa conduta, atitudes necessárias para a posição, seria a personalidade. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso também lá na frente. Aqui, coloco para vocês, então, uma pirâmide de formação dos nossos goleiros, né, onde os objetivos dentro do processo de formação com foco nos princípios técnicos, esses objetivos são sequenciais e progressivos, separados assim, né? Na iniciação, na etapa 1, seria mais a parte lúdica, que seria ali dos 6 até os 10 anos. Depois, na etapa 2, que seria a etapa de iniciação, onde eu costumo dizer que é a parte de ensino-aprendizagem, né? Onde o goleiro vai aprender os gestos técnicos específicos, né? E goleiro, esses gestos físicos para o goleiro são bastante complexos, porque é queda, é saber cair, é saber se reincorporar, né? Tem as técnicas de giro do quadril, técnica de alavanca. Então, depois a gente passa para a etapa 3, que é desenvolvimento, né? Onde o goleiro já tem essa parte do ensino-aprendizado já feita, então ele já começa a desenvolver melhor. A etapa 4, que é a consolidação, e essa etapa 4 ele já começa a fazer uma transferência para a etapa 5, que é o profissional, que seria a potencialização de tudo isso que a gente criou aí.
Quando eu jogava, eu tive a oportunidade de jogar em algumas equipes, e no Bragantino eu tive, foi um clube que apostou bastante em mim, né? Então, quando eu estava na etapa 3 de desenvolvimento, eu já estava batendo lá na etapa 5 de potencialização. E eu sentia bastante isso, eu sentia que eu não estava preparado, eu não tinha os meus movimentos, os movimentos de execução não estavam solidificados. E eu acabei sentindo bastante isso. Acredito eu, até por isso, não acabei jogando, não tive uma carreira muito extensa dentro do futebol, entendeu? Passando então, entrando nessa parte de técnica, eu faço a pergunta para vocês, né? O que é a técnica? Independente do esporte que nós estejamos praticando, né? É o modelo motor ideal, mais conveniente e efetivo que resolve um determinado problema motor dentro de uma disciplina esportiva, certo? Então, e quais são essas características da técnica, né? Eu vejo muita gente, principalmente locutor e narrador de jogo de televisão, julgando os goleiros de maneira descontextualizada e muitas das vezes até sendo injusto, né, com os goleiros, porque às vezes você vê um goleiro defendendo um chute com uma manchete. O Rogério Ceni fazia muito isso, ele defendia com uma manchete. Aí o cara fala, olha, coisa feia, o goleiro dá uma manchete na bola, todo desengonçado. Tá, mas peraí, ele é ideal, né? E aí eu levo essa reflexão para vocês. O estudo do movimento é efetuado de uma perspectiva física apoiada em leis e princípios científicos. A eficiência técnica de cada movimento permite economizar e racionalizar os esforços que garantem realizar os movimentos mais rápidos e com pouco gasto energético. Então, assim, ele é ideal para aquela situação, ele é conveniente, né? O movimento é útil, oportuno, proveitoso, ele é efetivo, ele conseguiu parar a bola, ele conseguiu defender, ele conseguiu não deixar essa bola entrar no gol. Então, o Brasil, por ele ser e ele vir de uma escola muito tecnicista, acabam criando pré-julgamentos, onde a defesa se julga muito pela plástica, e isso é um erro. Ele deve, nos meus olhos, é um erro, porque ele deve ser muito mais julgado pela efetividade, né? Colocando essas características que eu apresento para vocês aqui. Porque de que adianta o meu goleiro fazer uma defesa, um salto plástico e a bola passar no meio da mão e ele tomar o gol? Isso não vai me adiantar nada. E o próprio cara que normalmente falaria que era uma bela defesa, um bom salto, vai até criticar o goleiro. Então, no final, gente, ser goleiro é muito difícil. Independente de sucesso ou insucesso, nós vamos estar sempre sendo criticados. Betelli, tem mais alguma pergunta aí para a gente passar para a tática? Deixa eu ver aqui. Tem uma do Gabriel, não sei se é uma pergunta. Melhor defender feio do que tomar o gol. Ele dá uma risadinha aqui, né? É, os atacantes, normalmente eles falam que não existe gol feio, feio é não fazer gol, né? Para os Uhum, goleiros, a gente diz, não existe defesa feia, feia é tomar o gol. certo. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, principalmente em escolas onde eu tive muito tempo, onde eu estou trabalhando, né? Que é a escola asiática. Então, você tem muitos goleiros que de repente eles usam recursos, mas que não deixam a bola entrar no gol. E para mim, no final de tudo, no final do jogo, o que importa é isso, é não tomar o gol. Entendeu? Eu não quero saber se foi isso bonito ou não. Se conseguir fazer de uma maneira mais plástica, legal. Mas nem por isso eu vou acabar criticando o meu goleiro, entendeu? De novo, para mim, como treinador, o mais importante é a efetividade do goleiro. Outro assunto que o pessoal fala bastante, eu tenho até um amigo que ele é dessa nova galera dos YouTubers, né? E ele fala, por que o goleiro hoje em dia não segura mais a bola? Os goleiros só rebatem. Vocês preparam, os novos preparadores de goleiro preparam os goleiros para soltarem e espalmar as bolas demais. Não é que nós preparamos isso. É que se você olhar lá na década de 90, a bola, ela era diferente, ela era mais pesada. Então, a luva, o material do látex da luva
eram compatíveis com as bolas, né? Então isso já ajudava. Os atletas não tinham os equipamentos e os treinos que tem hoje, então eles não eram tão fortes como eles são hoje, né? Então, assim, eram tempos diferentes, né? E não adianta você querer ter um goleiro de outrora jogando no futuro, no que é hoje, né? O futebol mudou, a tecnologia mudou, tudo é feito para se fazer o gol. O goleiro é o anti-herói do futebol, né? Então é todo mundo, é tudo e todos contra os goleiros. É mais ou menos um pouco disso daí também.